Margem Equatorial, Foz do Amazonas. Quantas vezes você já ouviu falar sobre esses termos, sobre essas expressões e não entendeu direito o que está acontecendo? Eu também fiquei curioso e resolvi pesquisar a fundo sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui sabendo muito mais do que a grande parte das pessoas e entender o que realmente pode estar em jogo aqui. E talvez, assim como eu, vai sair daqui convencido de que o Brasil é um país riquíssimo, sim senhor. O ponto aqui é, nós precisamos começar a aproveitar essas oportunidades que a cada pouco aparecem bem na nossa cara. Enquanto o Brasil e Brasília discutem se nós devêssemos ou não aproveitar e explorar o petróleo da margem equatorial, tem algumas coisas que quase nunca foram ditas. Esse petróleo pode ser a chance de mudar o jogo do norte e nordeste do nosso país, que de fato é uma região riquíssima em cultura, em belezas naturais, mas ficou aquém do desenvolvimento das demais partes do nosso país. E até o final desse vídeo eu tenho convicção que você vai sair daqui entendendo o quanto o Norte e o Nordeste podem nos ajudar a impulsionar o desenvolvimento do nosso país. O que está em jogo aqui não é só o petróleo, é desenvolvimento, empregos e um futuro digno para muitas pessoas. Então já vai deixando aqui embaixo o seu like e se inscrevendo no canal. Hoje eu vou te mostrar o impacto que esse petróleo pode ter para o Brasil, mas principalmente para o norte e nordeste do nosso país. Regiões que por décadas receberam pouco investimento, se desenvolveram pouco em comparação ao resto do Brasil. A margem equatorial pode ser o ponto de virada desses estados e talvez o início de uma nova revolução energética do Brasil. A faixa da margem equatorial envolve 6 estados litorâneos do norte e nordeste do Brasil, como você pode ver aqui nesse mapa. São eles: Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Esses estados, como a gente pode ver nesse ranking aqui, figuram com PIB per capita muito abaixo da média nacional, o que reforça a importância de abrir novas frentes de desenvolvimento e riqueza para que a gente possa crescer a renda nesses lugares. E aqui um ponto muito importante: nós já temos um caso de sucesso de exploração de petróleo nessa mesma faixa geológica da margem equatorial, que é um país chamado Guiana. A Guiana, que faz fronteira com o extremo norte do Brasil, descobriu petróleo há alguns anos. Em pouco tempo passou de uma produção zero, é isso mesmo, para os atuais mais de 600 mil barris de óleo gerado por dia. E as reservas desse país pequenininho já ultrapassam 11 bilhões de barris, é quase 75% das reservas totais já descobertas no Brasil. E aqui é um ponto bem importante, porque a população da Guiana, na verdade, é muito pequena, são 800 mil habitantes em média. A Guiana passou a ser o país com maior produção per capita de barril do mundo, ou seja, quase 1 barril de petróleo por pessoa por dia. Aqui nesse mapa dá para entender muito bem qual que é a dinâmica. A Guiana, que é esse país aqui mais da esquerda, já possui esses 11 bilhões de reserva de barris de petróleo comprovados. O Suriname, que é esse paísinho aqui do lado, já descobriu mais de 4 bilhões de barris desde 2020, que foi quando começaram as explorações. E esse outro paísinho aqui que está em cinza é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa ainda não descobriu porque também não teve liberação para explorar o petróleo. Então aqui provavelmente também nós tenhamos uma quantidade interessante de petróleo, mas eles ainda não tiveram as autorizações das agências legais para começar a explorar e descobrir o petróleo. Aqui um ponto muito importante, que é um orgulho nacional. O Brasil já detém tecnologia para explorar águas ultraprofundas, que é o exemplo do pré-sal. Então nós já temos esse conhecimento e tecnologias aqui em casa para fazer esse desenvolvimento com segurança, é importante mencionar. Mas a gente já vai falar sobre isso. A Guiana, com a sua pequena extensão territorial, com 800 mil habitantes, já está produzindo quase 620 mil barris de petróleo ao dia. E segundo a Exxon, que é uma das empresas que opera na Bacia de Campos da Guiana, essa produção deve ultrapassar 1 milhão de barris em 2027, o que é cerca de 33% ou 1/3 da produção atual do Brasil em toda a sua extensão. Olhando aqui nesse mapa, fica muito claro onde são os campos em potencial que já temos pré-descobertas de petróleo no local, mas que a gente precisa entender se o petróleo é financeiramente viável para a exploração. E olha só o que esse tipo de descoberta e desenvolvimento pode gerar para a população. Nós temos um exemplo aqui da Guiana, outra vez, que deu R$ 2.590 para todos os cidadãos para dividir a riqueza do petróleo. É isso mesmo. Eles passaram a ser o país que mais cresce no mundo simplesmente explorando o petróleo que está lá para ser explorado. Enquanto isso, o Brasil, com toda a sua tecnologia e conhecimento, nem começou a exploração. Porém, isso deve mudar muito em breve. Quando nós olhamos aqui os planos da Petrobras para o futuro, de 2025 a 2029, tem-se a expectativa de investir 3 bilhões de dólares em exploração
nessa região, onde provavelmente serão explorados 15 poços na margem equatorial, comparado com 3,2 bilhões no sul e sudeste e 22%, 1,7 bilhões de dólares em outras regiões. E aqui dá para ver uma mudança muito clara no direcionamento dos investimentos para sim desenvolver essa região que hoje não é aproveitada adequadamente. Agora, pensa comigo, se a Guiana, um país pequeno, sem infraestrutura, sem conhecimento e tecnologia para a exploração do petróleo, conseguiu virar completamente o jogo em poucos anos, imagina o que o Brasil pode fazer nessa região. Nós temos experiência na exploração do pré-sal, nós temos conhecimento técnico, nós temos tecnologia e uma cadeia produtiva muito mais sólida e consolidada aqui dentro do nosso país. E o mais importante de tudo, onde esse desenvolvimento pode acontecer? No norte e no nordeste. Regiões que há décadas não apresentam crescimento e que sim podem se tornar um motor de desenvolvimento da nossa nação. E é exatamente aí que entra a Margem Equatorial, um projeto que pode não só mudar a nossa matriz energética, mas o mapa econômico do nosso país. Segundo um estudo da própria Petrobras, se nós conseguíssemos alcançar a mesma produção atual da Guiana, de 700 mil barris diários de petróleo, os números de crescimento projetado para essa região são impressionantes. Nós estamos falando aqui de 2,1 milhões de empregos diretos, 419 bilhões adicionados ao PIB do Brasil, quase 18 vezes o PIB atual do Amapá, além de 25 bilhões em tributos e 20 bilhões em royalties e participações especiais. Isso aqui é injeção de dinheiro na veia. Para viabilizar a exploração naquela região, nós vamos precisar desenvolver toda a infraestrutura na volta disso. A gente está falando aqui de portos, aeroportos, de estrada, de toda a infraestrutura que precisa ser construída e fica lá, para aquelas pessoas da região aproveitarem. E claro, toda essa parte financeira é muito interessante, mas a gente tem um impacto que pode ir muito além disso, que é a parte do desenvolvimento humano. Certamente nós vamos precisar desenvolver as pessoas da região, levando também conhecimento para lá. A gente vai precisar ter centros de desenvolvimento de tecnologia, universidades, que vão ficar como uma herança para essa nova fronteira energética brasileira. E um dos pontos muito relevantes, por sinal, que bloquearam a exploração desse petróleo até hoje, foi a parte de segurança e meio ambiente. O que faz sentido. Porém, o último acidente que aconteceu no Brasil na exploração do petróleo foi lá em 2001, com o afundamento de uma plataforma na Bacia de Campos. De lá para cá, a tecnologia já mudou completamente. Nós evoluímos muito nesse sentido. Hoje as plataformas têm sistemas de prevenção, sensores que antes a gente não tinha, o que traz muito mais segurança para essa exploração. O caminho disso está em estabelecer uma boa governança da empresa que vai atuar lá, que provavelmente vai ser a Petrobras, e ser muito transparente na comunicação do que está sendo feito e do como está sendo feito. E mais, todos esses royalties e impostos que vão ser recolhidos necessariamente pelo governo podem servir como investimento para coisas mais sustentáveis, como a transição energética, que é falado tanto, ou mesmo em programas de preservação nesse local. Ou seja, o próprio petróleo que está lá e precisa ser explorado enquanto ele tem valor antes dessa transição energética, que eu pessoalmente nem acredito tanto que vai ocorrer, aconteça, ele pode ser utilizado como alavanca para investimento nessas demais fontes de energia ou mesmo de preservação. E é isso que, de maneira muito precisa, coloca a própria presidente da Petrobras. Olha só o que ela falou. Ela defende a ideia de adição energética, não de transição, e faz questão de lembrar que nenhum grande produtor de petróleo interrompeu suas produções por razões ambientais. Enquanto a transição energética sugere substituir gradualmente os combustíveis fósseis por fontes renováveis, a adição energética propõe somar novas fontes à matriz já existente, sem abrir mão desse petróleo, que ainda é visto como essencial para garantir a segurança energética e o desenvolvimento econômico do nosso país. Aqui, entre aspas, o que a Magda falou. Novas fronteiras são essenciais para garantir a segurança energética e acabar com a pobreza energética. No fim das contas, não é uma discussão apenas sobre petróleo, é uma discussão sobre o nosso futuro. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento e a margem equatorial pode ser um vetor para nos ajudar a acelerar nesse crescimento e também diminuir a desigualdade do nosso país. Se explorada de maneira sustentável e responsável, ela pode nos ajudar a desenvolver em várias frentes, como segurança, educação, infraestrutura e saúde, por exemplo. A Guiana, que nos pode servir como exemplo, está evoluindo nesse sentido. E o Brasil tem tecnologia, tem experiência e tem necessidades. E você, o que acha? O Brasil deve ou não explorar a margem equatorial? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e, por favor, compartilha com algum amigo que precisa saber dessas informações.
Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.